Ok. Vicente, eu presumo que vai partilhar a sua tela. Tá. Obrigado, professores. Quando quiser, pode começar. Bom dia a todos os professores. Meu nome é Vicente Tino. Eu sou aluno do P10, orientando do professor Rui Lima. Gostaria de agradecer ao professor Felipe Alvelos pela oportunidade que me é dada para fazer a apresentação do meu plano de tese. Gostaria de agradecer ao professor Guilherme Tortorella pela oportunidade de avaliar meu trabalho e ao professor Rui Lima pela a orientação valiosa, orientação nos últimos meses para chegar nesse ponto. Reconheço que ainda tenho um bom trabalho pela frente, mas até o presente momento tem sido valoroso os momentos de aprendizado no programa do P10. O projeto, a minha proposta de tese, ela tem como o tema principal conceitos do Lean, da indústria 4.0, interligados para a determinação automática de desperdício. Como já me apresentei, Vicente Fernandes Tino, orientador, Rui Lima. Eu estruturei a apresentação, professores, em 3 grandes blocos, tá? Com a motivação e objetivos inicialmente, o estado da arte, uma revisão bibliográfica rápida, e a parte da metodologia, que são as propostas a serem desenvolvidas nos próximos meses. E é onde eu vou me deter mais tempo na apresentação. É notório, passados 10 anos que foram lançada a Indústria 4.0, o termo Indústria 4.0, esse ano fechou 10 anos, está fazendo aniversário agora. A gente ainda encontra muitas empresas que têm dificuldade em usar esse framework tecnológico todo, os pilares tecnológicos da indústria 4.0 na rotina das fábricas. Então, por mais que algumas tecnologias já sejam antigas, por mais que o custo da tecnologia tenha reduzido bastante, fazer uma integração dessas tecnologias para conseguir elevar a eficiência, aumentar a produtividade das empresas, isso ainda é um grande desafio nas indústrias. Talvez um dos problemas seja entender bem as fases em que se encontra o negócio, em que se encontra o ciclo de vida do produto, as fases em que se encontra a empresa em si, com a sua equipe, infraestrutura tecnológica, para poder fazer a inserção de tanta integração tecnológica. Então, mapear bem que estágio e o futuro da empresa define realmente em que nível de integração vai ser feito e até onde a indústria 4.0 pode auxiliar a empresa a ser mais produtiva. O objetivo é desenvolver soluções tecnológicas centradas em Big Data Analytics e Sensor Fusion para permitir identificar e quantificar de forma automática os desperdícios definidos pela gestão Lean. Então, quando começamos a conversar sobre o tema, ficou claro que nós temos os 7 desperdícios e o que a indústria 4.0, o que o framework tecnológico podia ajudar a reduzir ou a identificar, principalmente identificar, os 7 desperdícios. E aí escolhemos 2 metodologias principais, o diagrama de espaguete e o Standard Work, com o objetivo de reduzir 2 principais desperdícios dos 7 e 2 indicadores e ferramentas de gestão, OEE e a parte de gestão visual com o dashboard de Shop Floor. Então, basicamente, foi essa a proposta principal: identificar desperdício de transporte, identificar desperdício de movimentação, identificar desperdício de defeito nos postos de trabalho por meio do Standard Work, tentar quantificar de forma automatizada o OE e consolidar toda essa massa de dados em um grande banco de dados na nuvem que possibilite criar um dashboard gerencial
para ajustar a tomada de decisão. Ao longo dos últimos meses, nós fizemos uma leitura em cima da literatura, focado basicamente no Lean, na indústria 4.0, nos conceitos de Sensor Fusion, Computer Vision e Big Data Analytics. E aí eu destaco o professor Tortorella, quando faz uma comparação com Lean Automation. Então, a ideia de criar integrações entre o Lean Production e Lean Automation é numa revisão extensa feita aí em 2019. O professor Rui Lima e Jesus ao conceito de servitização, então serviços da indústria. O professor Milad faz também uma revisão extensa em 2021 de Sensor Fusion. O professor Carpati, em 2015, me auxiliou bem na parte de Computer Vision, identificar blocos, identificar imagens, composições de imagens usando inteligência artificial. E a parte de Big Data, aí tem bastante literatura, mas eu destaco mais o professor Day, pois ele valoriza a questão da Computer Edge, da computação de borda, além da computação de nuvem, que foi algo que nos preocupou, principalmente nessa parte de integração com diversos coletores de dados, né, de sensores espalhados no chão de fábrica. A metodologia que escolhemos que identificamos ser a melhor para o caso foi a Design Science Research Methodology, que consiste basicamente em identificação de um problema, definir como vai ser resolvido, pautado em cima da ciência, e propor um artefato, propor um projeto, um produto, algo que resolva esse problema. E ao usar esse artefato, documentar os resultados e avaliar se foi eficaz, se foi eficiente. Se conseguiu resolver o problema, publicar e documentar para a comunidade científica, socializando o conhecimento. Se não conseguiu, volta para o início e ajusta o artefato. Volta para o início e ajusta o artefato. Então, é um pequeno PDCA sendo feito em cima do projeto de aprendizado, pautado dentro da teoria. Observamos também que essa metodologia vem sendo bastante utilizada na área de engenharia e na área de projetos, e aí isso acabou nos direcionando para ser a metodologia escolhida para a tese, para o desenvolvimento da tese. O cronograma, então, ele finda no segundo trimestre de 2023, ainda temos aí 2 anos e pouco de trabalho. A primeira etapa, definição de objetivos, o início da revisão bibliográfica, a definição de metodologia aconteceu, e o diagrama de espaguete, o Standard Work, que estava previsto para o quarto trimestre de 2021, primeiro trimestre de 2022, a gente conseguiu deslocar um pouco no tempo e já tem alguma coisa que eu vou conseguir mostrar nessa apresentação. O OE digital e o dashboard realmente ainda estão a ser desenvolvidos, ainda tem ideia, mas ainda não tem nada realmente pronto. E aí, ao longo desse tempo todo, realmente escrever e coletar dados durante os experimentos. O diagrama de espaguete, ele consiste no uso das tecnologias de National Metering Unit, que já é uma tecnologia consolidada e bastante utilizada nos celulares, giroscópio, acelerômetro e magnetrômetro. O giroscópio diz o ângulo que o celular se encontra, o acelerômetro a velocidade que está se deslocando e o magnetrômetro a bússola. Então, com essas 3 variáveis, eu consigo ter uma ideia de para onde o celular está se deslocando, o smartphone. E no caso de carros autônomos, eu ainda tenho o Option Tracking, que é a parte de infravermelho ou então ultrassom para detecção de objetos. Então, isso já é uma tecnologia consolidada, assim como o GPS, que por meio de 24 satélites é feita triangulação com no mínimo 4 satélites, e isso permite saber a posição de um equipamento no globo terrestre. Basicamente, o que nós estamos querendo propor no diagrama de espaguete é equivalente ao Waze, só que para operadores, para o chão de fábrica.
Então, ao invés de eu monitorar carros, eu vou estar monitorando os passos e o trajeto de pessoas durante um setup, durante uma manutenção, durante a alimentação de linha. O celular do operador está rodando um aplicativo que está pegando o GPS e pegando essas 3 variáveis de IMU. E aí entra o Sensor Fusion, porque quando eu tiver uma boa informação do GPS, que é mais preciso, eu consigo utilizar ele. Mas, se não, as 3 variáveis do celular, giroscópio, magnetrômetro e acelerômetro, eu consigo calcular um valor estimado, uma posição estimada. O uso de filtros de calma é para reduzir ruído e fazer a integração também. E aí eu tenho uma posição mais precisa. Aqui um diagrama simples. As 3 variáveis que o celular já nos dá, mais o GPS, que é a 4ª variável. Isso, junto com o filtro de calma, eu consigo ter um range, que seria essa circunferência roxinha aqui, com maior precisão. Então, numa simulação feita com o MATLAB, por exemplo, só o GPS tem horas que me dá uns gaps de falha. Então, se eu perder contato com o GPS, ele vai errando o posicionamento, mas aí volta a ter leitura do GPS e reposiciona. Se eu junto o GPS com o IMU, quando o celular perder a conexão com o GPS, o IMU, por um curto espaço de tempo, ele consegue me dar a precisão necessária. Isso é feito por fusão de sensores, eu tenho que juntar todos esses sensores que estão no celular e me dar um valor só, que é o valor de posicionamento. Na prática, a gente usou uma função chamada Fuse Location Provide Client, que é uma função do próprio Android, já está integrado aos celulares e ele já me dá o valor de posicionamento, considerando as 4 variáveis e considerando a fusão dos sensores. Com essa informação, eu tenho latitude e longitude de 2 pontos. E aí é possível, por Pitágoras, por exemplo, calcular a distância entre 2 pontos usando o GPS. É calculado aqui a distância em ângulos e depois convertido para metros, e aí aplica Pitágoras e a gente chega numa posição geográfica. Para pequenos espaços, isso suporta muito bem, por mais que não seja uma linha reta, mas em distâncias curtas suporta bem. Isso também, na prática, estamos utilizando uma função chamada Spherical Util, que é uma função já da própria plataforma do Google, que já calcula a distância entre pontos. Então, no desenvolvimento, o software já nos passa. O aplicativo proposto é o Internet Experience, experiência da internet, por isso tem o IEzinho aqui em cima. Esse aqui é o wireframe, é o design das telas, a sequência de telas, conforme vai clicando. Os 3 aplicativos estão aqui. O que está mais desenvolvido é o diagrama de espaguete. E, basicamente, o que faz eu tenho atividades que são criadas, nome da atividade, a data que iniciou, o tempo da atividade, qual foi a empresa que foi feita, o líder da atividade e o tipo da atividade. E aí, se no caso aqui foi criada a atividade pelo J. Azevedo, e o J incluiu na atividade o Israel. Os 2 fizeram dentro da Caloi, o Israel andou 254 metros e o J andou 28 metros. Nesse outro exemplo aqui, isso demorou 2 minutos e 2,6 minutos. Nesse outro teste, foi na Calcomp, o Diogo Brasil caminhou, fez um caminho razoável, andou 2.500 metros, usando o aplicativo. Então, esse aplicativo, ele já, o funcionamento dele está publicado nesse link do YouTube, eu posso compartilhar depois com os senhores, mostrando o filme, o passo a passo de como usar o aplicativo. Esses testes foram feitos usando os celulares dos operadores das 2 fábricas, onde a gente conversou pelo telefone, explicou o conceito e compartilhou o aplicativo, eles instalaram e começaram a usar. Esse também é um apelo da nova tecnologia. Smartphone, todo mundo tem. O conceito de Waze, de GPS, todo mundo praticamente entende. Então, a facilidade de uso
é também um objetivo desse plano, desse projeto. No caso do Standard Work, aí a gente já vai usar Computer Vision. Então, hoje, a ideia de carro autônomo, a ideia de, numa imagem, detectar objetos, fechar retângulos com os objetos e dar nome para os objetos, já começou a ser algo possível. Então, a parte faz essa demonstração onde, nessa imagem, eu tenho vários objetos, ele triangula, ele coloca uma borda marcando cada área e ele sabe, pela cor e pela forma, que isso aqui é um buquê de flores vermelhas. Então, primeiro ele descobriu que era buquê, depois ele descobriu que era flores vermelhas. A mesma coisa aqui, uma garrafa de água. Primeiro ele descobriu que era garrafa, depois descobriu que era água. Então, existe em uma foto várias imagens que é possível detectar padrões e fazer composições para a linguagem natural. A linguagem natural permite fazer essas composições. Dining, table, with breakfast, items. Então, ele mistura a parte da imagem com a parte da inteligência artificial para reconhecimento de padrões. O nosso projeto ele se encontra dentro da área do Deep Learning, que é uma sub-área do Machine Learning e da inteligência artificial. Por quê? Porque a proposta do Standard Work é filmar o posto de trabalho com o celular e, ao filmar o posto de trabalho, comparar o posto de trabalho com o que deveria estar sendo feito. Então, tem imagens salvas, previamente definidas, que permitam identificar se o operador está dentro de um range, dentro de um percentual, fazendo a operação correta para evitar defeito lá na frente. Tá? A ideia de Machine Learning passa por realimentar o processo. Então, aqui eu tenho um aprendizado assistido, onde vão ser feitas imagens prévias e depois, utilizando essas imagens, vai fazer a classificação no processo. E, no futuro, é possível continuar realimentando e continuar aprendendo com o modelo, que seria Machine Learning. A IA é quando a gente consegue já uma evolução, automatizar totalmente essas duas etapas iniciais. O conceito de rede neural, dado várias entradas, eu tenho classificadores que agrupam por formas, por cores, e depois dá nome para isso, né? As principais plataformas que existem de inteligência artificial, TensorFlow, Keras, Torch, DL4J, são os mais utilizados, e nós fizemos algumas experiências com o TensorFlow nesse projeto. O Google também tem uma plataforma muito boa, chamada Vision AI, Vision AI, e que já tem um módulo para inspeção industrial. Tá? Eles estão fazendo teste, por exemplo, para drones filmando hélices, para verificar manutenção em hélices de energia eólica. Tá? Então, é reconhecimento de padrão de problemas no ambiente real mesmo. O primeiro experimento que fizemos, utilizamos uma plataforma chamada Teachable Machine, que é uma plataforma meio que acadêmica, educacional, que é possível, por exemplo, eu salvei 123 imagens minhas com máscara e dei um rótulo chamado Mask. Depois, 136 imagens minhas sem máscara e chamei de No Mask. E depois, 131 imagens minhas sem ninguém na foto e disse que não tinha pessoas. Treinei o modelo e ele gerou já um aplicativo, que aqui no caso é No People, 100% de chance de não ter nenhuma pessoa nessa imagem, 100% de chance de No Mask e 100% de chance de com Mask. A parte legal é que esse ambiente está na nuvem, está integrado ao meu e-mail, por exemplo, e ele já exporta para o TensorFlow também. Então, eu tenho duas opções. Primeiro, eu salvei para a nuvem as fotos, depois de salvar, eu gerei o modelo na nuvem, modelo matemático,
e eu posso baixar esse conteúdo e usar no meu celular, ou eu posso simplesmente do meu celular usar esse link e ficar usando o modelo e o processamento da nuvem. É a beleza desse mundo novo, onde o celular é só a captura a imagem. Quem processa matematicamente é um mega processador que armazena tudo, é um mega data storage, um mega storage, tudo na nuvem. Disponível nesse link, é possível clicar e verificar. Outra parte legal da inteligência artificial é que eu fiz teste com homens, mas se vocês utilizarem com mulheres, vai funcionar. Então, ele sabe. Agora tem falha. Se eu botar a mão assim, ele acha que eu estou de máscara. Vicente, eu vou só pedir para acelerar um bocadinho, que estamos a ultrapassar um bocadinho o tempo que tem disponível, está bem? Obrigado, professor. Fechando já. Fiz o mesmo teste já com o TensorFlow. Então, o TensorFlow também tem a possibilidade já de utilizar, já estou ambientando com ele. E são as duas etapas iniciais do projeto. Com relação ao OE, a proposta é utilizar, ao fazer o estudo em cima de IoT, percebemos que há um padrão de IoT para os diversos players, como a Microsoft, Google e Amazon. Então, a proposta é tentar encapsular o conceito de IoT de forma digital. Percebemos isso ao fazer análise nas plataformas de IoT dos 3 maiores players. Sempre tem um IoT Hub e a dificuldade é realmente essa entrada de dados. O fluxo acaba sendo padrão. O dashboard, o conceito de Big Data, que são os 5 Vs, os 2 maiores aqui, BigQuery e Redshift. E todos os dados vão estar armazenados na nuvem, numa estrutura também que é similar dos 3 principais players. Todos eles têm ferramentas de dashboard, o QuickScience da AWS, o Power BI da Microsoft e o Data Studio do Cloud, do Google. E a ideia é depois, em cima desses dados, conseguir monitorar o desempenho do processo e realimentar o processo usando ferramentas como essa. Aqui a gente vai tentar usar o QuickSense, pois ele tem drive para Redshift da Amazon, tem drive para BigQuery da Google, tem drive para Azure da Microsoft, então ele é meio que multiplataforma. É uma plataforma sueca de BI muito boa. E é isso, professores. Obrigado. Obrigado, Vicente. Eu dava então a palavra ao professor Guilherme para discutir então com o Vicente este seu trabalho. Bom, então bom dia a todos, formalmente, né? É um prazer estar aqui participando dessa apresentação do projeto de tese do Vicente. Eu queria desde já agradecer ao convite do professor Rui Lima, né, e ao Vicente também, né, para participar do trabalho. Eu costumo dizer que eu tenho muito mais prazer em participar não é das defesas de doutorado, mas das apresentações de doutorado quando elas ainda estão na fase mais elementar, assim, mais inicial, porque a gente tem a chance de contribuir de uma forma mais significativa, né? Quando o trabalho já está na banca final, a coisa já está sedimentada e não tem muito o que fazer, né? É crucificar o santo e não tem muito o que fazer. Então, participar do projeto de tese aqui do Vicente é algo extremamente prazeroso, em especial por ser um tema que eu tenho pesquisado nos últimos 4 anos. Então, é um tema que a gente... eu me considero um apaixonado aí pelo tema, né? Algo que dá prazer de aprender e pesquisar cada vez mais. Então, uma oportunidade bastante interessante. Dito isso, eu tenho que salientar que é a primeira vez que eu estou participando de uma defesa, né, ou de um projeto de tese em Portugal. O sistema de projeto de tese, para mim, é algo que ainda não estou bem familiarizado, mas eu entendo que é algo anterior ao que a gente chama no Brasil de qualificação da tese, certo? Que mais é um planejamento, né? Um projeto, a bem dizer. Sim. Sim, né? Então, algumas considerações aí, Vicente. Primeiro, parabéns pela escolha do tema. Eu acho que realmente é super atual e com certeza ele se justifica enquanto tema de uma tese de doutorado, né? E é um desafio bastante grande, porque por mais que Lean já esteja aí há 80 anos no mercado e a indústria 4.0 há 10 anos,
ainda tem muito a se aprender sobre essa integração entre ambas as abordagens, né? A primeira coisa que me chamou a atenção, Vicente, aí já nas considerações, e por favor, são todas sugestões, tá? Não, nenhuma delas é mandatório, nenhuma delas é algo assim que prejudique o andamento do teu trabalho. São sugestões no sentido de aprimorar, de melhorar o teu trabalho, e juntamente com o teu orientador, depois tu pode discutir a validade delas ou não. A primeira questão que eu observei é que quando eu li o título do trabalho, eu fiquei com uma expectativa. Quando eu li a introdução e a contextualização do trabalho me gerou uma outra expectativa. E quando eu cheguei nos teus objetivos, eu vi que aquela expectativa que eu tinha gerado não tinha nada a ver com o que tu de fato estava colocando nos teus objetivos, em especial os teus objetivos específicos, que são super interessantes, mas tem um desalinhamento muito grande entre o título do trabalho e os objetivos específicos que tu está colocando, né? Então, eu não sei se não seria o caso de revisar esse título para dar uma ideia mais real do que tu está fazendo de fato. Porque quando tu coloca ali, de uma forma ampla, assim, tu não está trabalhando de uma forma ampla, tu tem objetivos bem fechados aí, né? Bem pontuais, né? OEE, Standard Work, né? Tu tá pegando elementos da gestão Lean e casando com tecnologias da indústria 4.0. Então, talvez seja o caso de alinhar um pouco mais esse teu título com o que de fato tu está trazendo no teu trabalho, tá? E o teu objetivo geral, ele também tem essa mesma dificuldade, porque o objetivo geral ele também está bastante amplo, e eu só fui entender o que de fato tu está propondo quando eu cheguei nos objetivos específicos, né? Então, tanto o objetivo geral quanto o título, para mim, eles estão abrangentes demais para o que tu está propondo no teu trabalho. E o problema não é o que tu está propondo no teu trabalho, o problema é este desalinhamento de expectativas que se gera, né, entre o título e os objetivos específicos. Né? Tu fica à vontade para me interromper a qualquer momento, aí, isso aqui é uma arguição, a gente pode, né, discutir de uma forma tranquila. Obrigado, professor. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é, assim, né, sempre que os meus alunos, eu pesquiso em mim desde que eu me conheço por gente, né? Então, os meus alunos invariavelmente pesquisam em mim também, né? Meus alunos de doutorado. E eu costumo dizer, né, quando eles começam a fazer a revisão de literatura e começam a falar dos 7 desperdícios, e que o sistema Toyota começou na década de 40 e que o Lean veio na década de 80, começa a contar a história da carochinha, como a gente diz, né? Digo, putz, é estado da arte, não é estado da história, né? Tudo bem ter um parágrafo ou 2 de contextualização, mas não gastar 5, 6 páginas falando daquilo que é o conhecimento comum já, né? É falar de fato, e esse teu assunto é um assunto que está na vanguarda aí do conhecimento. Então, tem muita coisa de ponta saindo que cabe discutir na tua revisão de literatura, né? Muita coisa interessante saindo, e eu acho que a tua revisão de literatura acabou perdendo um espaço significativo para falar de coisas que, falar das 7 perdas, falar das técnicas associadas ao Lean Manufacturing. Poxa, isso aqui para mim assim, quem vai ler o teu trabalho é porque já tem um mínimo de familiaridade com Lean, então não vai ser um leigo que vai pegar uma tese de doutorado para ler o teu trabalho, né? É algo que já tem um mínimo de familiaridade, então talvez algum corpo de texto possa ser atalhado e de fato discutir. Isso eu pensando na tua tese, né, Vicente? Eu sei que aqui é o projeto, né? Estou falando pensando na tese final, né? Sim, prof. Tá certo. Eu também tenho esse dilema acontece comigo também. Quando eu pego trabalhos assim, 10 páginas falando daquilo que é citado. Tudo que é dissertação de mestrado e tese de doutorado, o cara fica lendo 15 vezes a história da Toyota, 15 vezes como nasceu o Lean com MIT. Puta, é uma coisa que não é estado da arte, é livro de história quase. Então, isso é uma coisa. Mas agora a discussão central que eu queria trazer para o teu projeto é o seguinte: eu acho super bacana a ideia de entregar. Eu acho que as tuas propostas aqui, elas estão super ricas. Eu acho que tu já demonstrou que tu já
por mais que ainda esteja no projeto da tese, eu acho que tu já está te familiarizando com o tema, já está indo atrás de meios para concretizar essa tese. Agora, a questão é o seguinte, tanto o Lean quanto a Indústria 4.0 são ditos sistemas sociotécnicos, certo? São sistemas onde eu não só dependo de uma parte tangível dada por fatores técnicos, né? Sejam as ferramentas, as práticas, as tecnologias, mas eu também dependo de fatores socioculturais e eventualmente comportamentais, né? Para suportar essas técnicas. Quando tu aborda, e do jeito que tu está colocando aqui no teu trabalho, a integração entre ambos, a gente não pode correr o risco de... Tem uma expressão, não sei se é comum em Portugal, né? No Brasil a gente fala bastante, ficar perna de anão, né? Cobrir mais um lado e descobrir o outro, né? Ou seja, focar muito na parte técnica e esquecer da parte sociocultural. Ou então deixar isso muito claro como uma delimitação do teu trabalho. Por que eu digo isso? Por exemplo, a parte de trabalho padronizado, né? Um dos grandes pontos da implementação enxuta através do trabalho padronizado é o envolvimento das pessoas na elaboração e no mantenimento daquela prática de trabalho padronizado. No momento que eu estou automatizando isso, de certa forma, eu estou correndo o risco de, eu não diria eliminar as pessoas do processo, mas de diminuir a participação das pessoas na formatação, na elaboração desses padrões de trabalho. E isso pode ser negativo perante os fatores socioculturais, que é aquela coisa que a gente quer que os operadores se apropriem, né, do seu local de trabalho, né, para, de fato, se engajarem na melhoria contínua, né? Então, quando eu estou automatizando isso, tem esse risco. E aí, isso é um ponto que eu não sei se ainda tu não chegasse a pensar nisso, se de fato isso aí vai ficar excluído do teu trabalho, esse tipo de análise, porque acaba que, por melhor que muitas vezes as técnicas sejam, a gente invariavelmente, na maior parte dos casos, a gente esbarra em questões comportamentais, certo? Com certeza. Então, e isso faz parte da filosofia do Lean. Sim. Pois então, eu queria entender de ti como que tu vai, se tu vai considerar isso no teu trabalho, não vai, se tu vai, como que tu vai, né? Professor, eu tenho consciência de que num processo de entrada de tecnologias para automatizar, para monitorar, para controle, naturalmente o ser humano ele não gosta. E se ele não gosta, ele dificulta, o projeto não dá certo. Por melhor tecnologia que seja, não dá certo. Isso aí, eu trabalhei durante vários anos em chão de fábrica, fazendo implantação de sistema de automação e controle, e sempre era a forma de falar, de abordar o operador é de um jeito, o líder de produção é de outro jeito, o gestor de produção é de outro jeito. A forma de falar era importantíssimo para o sucesso do projeto. Então, o que o senhor está pontuando é claro, o Standard Work que a ideia é monitorar, filmar um posto e dar um percentual de quão certo o posto está executando a tarefa. Mas se a contribuição, os operadores perceberem que estão sendo vigiados com uma câmera, realmente vai ser difícil. Então, isso é um desafio desse trabalho, de tentar criar um ambiente agradável, que use a ferramenta para ajudar e não para ser a ideia de monitoração. Há um desejo também de, ao identificar objetos numa imagem, eu conseguir identificar desperdícios automaticamente. Então, eu não preciso estar monitorando o operador em si. Eu posso estar monitorando o posto, identificar desperdícios no posto. E aí eu tiro essa imagem do humano, né? De controle humano. Isso já seria uma contramedida interessante. Agora, o trabalho padrão que eu falei, Vicente, foi um exemplo. Se a gente for para uma outra linha de pensamento, a gente vai dizer o seguinte, se eu usar Sensor Fusion para verificar distâncias e percursos, como que isso aí pode conflitar ou não com um dos grandes princípios do Lean, que é o Gemba, o Genchi Genbutsu, né? Se o cara na frente do computador ele tem todo o monitoramento, o quão prejudicial pode ser isso para a sistematização do Gemba, né, no dia a dia de um gestor. Então, essas discussões, para mim, elas são super válidas, no sentido de que a gente não pode olhar esse casamento só sob o viés técnico. É isso que eu quero enfatizar para ti, que a riqueza desse casamento está justamente
no que pode vir a ser ou uma sinergia ou um conflito, né? E esse conflito pode existir, basicamente, quando a gente vai para o lado sociocultural da coisa, né? Porque as técnicas, pô, que tu mostraste aqui, a grosso modo, só vem a beneficiar, só vejo coisas positivas aí. Agora, em termos práticos, como tu conhece bem, tu já fosse gestor de fábrica, tu sabe que a gente acaba esbarrando nos comportamentos. E é justamente aí que eu me questiono o quanto que tu pode ter dificuldades, principalmente porque tu está propondo um instrumento, que é através da Design Science Research, né? Não está propondo uma pesquisa exploratória, está propondo um instrumento que, de fato, tem uma valia prática, né? Então, isso aí talvez pode ser um ponto de grande dificuldade pela frente. Algo a se pensar, pelo menos, né? Então, tem que pensar. O senhor falou agora, eu imaginei. O gestor não vai mais no Gemba, porque ele está olhando as retinhas e olhando os números no dashboard numa sala com ar-condicionado. Aí pronto, perdeu. Exato. E aí, isso foi uma das reflexões que eu tive quando eu li o teu título, que eu disse assim, pô, identificação automática de desperdícios. Daí eu digo assim, pô, primeira coisa, para identificar desperdício, eu tenho que saber o que é valor. Para mim saber o que é valor, eu tenho que saber quem é o cliente. Para mim saber o que é o cliente, eu tenho que ir ao chão de fábrica com os olhos do cliente, né? Então, eu fiquei pensando o quanto que isso aí pode conflitar, né, com alguns princípios aí da produção justa. Eu não estou dizendo que conflita, mas é uma discussão pelo menos interessante para a gente no teu trabalho, né, explorar, né? Então, acho que na medida que tu fizer os experimentos com as tuas ferramentas, tu pode trazer isso à tona, se de fato encontrou esse conflito ou se não encontrou, né? Sim. Né? Bom, obrigado, prof. De uma forma geral, Vicente, as minhas colocações seriam basicamente essas. Eu senti uma coisa, eu tive um pouquinho de dificuldade de entender como que os 4 objetivos específicos eles se interrelacionam, porque muito da tua apresentação me esclareceu a leitura, tá? Então a tua apresentação ajudou bastante a esclarecer o meu entendimento do texto. Mas mesmo assim eu fiquei um pouco com dúvida, porque me parece que são 4 iniciativas isoladas que não têm uma interconexão, né? A interconexão acontece aqui no dashboard, porque tanto o diagrama de espaguete digital ele vai salvar os dados numa plataforma na nuvem, o Standard Work também usa a nuvem e salva os dados na nuvem, e o OE digital salva na nuvem. Quando é que eu vejo o conjunto e tem uma visão de desperdícios? Aqui nessa visão do dashboard. A ideia é que seriam aplicativos em smartphone e aqui um aplicativo desktop que permite o gestor avaliar o desempenho, aplicar inteligência artificial para reconhecer padrões e de falhas, tanto oriundos dos dados do SD quanto do SW. E o OE indicador, uma visão geral. Talvez quando tu for escrever o teu método, isso aí tem que ficar bem... Talvez um fluxograma aí mostrando como que as coisas vão se interconectar, né? Amarrar os objetivos aí, porque, de novo, quando eu olho o objetivo grande, o geral, eu não enxergo como que os 4, me parece, são 4 isolados, assim, né? Então, talvez questão de amarrar. E uma última colocação, já estou passando o meu tempo, né, Felipe? Já não vou passar do meu tempo aqui. Está bem, professor Guilherme, está bem. Estou bem ainda? Obrigado. Uma última colocação, eu não sei se isso é prática da Universidade do Minho, mas eu sempre encorajo os meus alunos, né, quando eles estão planejando a tese, etc., que eles já, quando montam o cronograma, que eles já planejem também o output, né, dessa tese, né? Ou seja, a gente costuma dizer que uma pesquisa não está terminada enquanto ela não for publicada, né? Porque essa validação perante o público, né? Então, eu não sei se tu tem algum planejamento aí de quantos artigos sairiam desta tese, quais seriam os outlets que tu estaria, quais os journals, né, que eventualmente seriam... Então, pensar essa questão do output, da produção científica da tua tese, em outras palavras, né? Como que tu vislumbra isso é uma coisa, talvez, mais para frente, tu tem que consolidar essas ideias aí em torno disso também, né? Porque, no final das contas, a gente quer divulgar para o mundo, né, o teu trabalho, que com certeza vai ser de bastante sucesso, né?
Está previsto publicações, sim, professor. Aqui, tanto na metodologia, a parte da caixinha comunicação é importante. E o professor Rui tem me auxiliado já, dando os direcionamentos, pressão, para que a gente publique, no mínimo, 4 artigos. Mas ainda não definimos aonde, como, mas tem essa metodologia, sim. Legal, legal. Então, que bom que já está pensando nisso desde já. Então, de novo, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, parabéns pela escolha do tema, acho que é super interessante. Esse tema, uma coisa que eu não mencionei antes, ele carece de aplicações ou de evidências práticas. A maior parte dos estudos que casa ali em 2.4.0 ou são exploratórios ou são conceituais, né? Tem muito poucos estudos que são aplicações de fato, né, evidenciadas na prática, então acho que o teu trabalho vai contribuir para o corpo de conhecimento nesse sentido. Então, parabéns pela escolha do tema e, mais uma vez, obrigado pelo convite. Fico à disposição do que for preciso. Obrigado, professor. Muito obrigado, professor Guilherme Tortorella. Eu dava a palavra ao professor Rui Lima para fazer algum comentário. Obrigado. Eu queria então cumprimentar também formalmente o Filipe, como presidente do júri, o Guilherme por ter aceito este convite e estar já no período dele da noite, portanto, disponível para estar aqui connosco. E cumprimentar o Vicente, que lá já falámos um bocadinho hoje, mas não neste contexto, e cumprimentá-lo também por ter estado aqui nesta defesa. Eu acho que foi muito útil ouvir o Guilherme, e é interessante que muitas das considerações que o Guilherme trouxe agora, nós temos estado a discutir nos últimos dias, também eu e Vicente, algumas delas, porque isto é um trabalho que está em evolução, e realmente algumas das coisas nós estamos agora também a tentar delimitar melhor. E uma das que nós temos estado a discutir é realmente estes objetivos específicos, se não deveriam ser mais focados, eventualmente, porque não é fácil ver a integração entre esses 4 objetivos, e a sugestão de rever o título acho que vem muito nesse sentido, acaba por nos ajudar nesse sentido, porque ao rever o título nós podemos também focar um pouco mais nos objetivos, porque algo que eu também tenho conversado com o Vicente, que é nós não precisamos de colocar na tese todos os nossos desejos de investigação e de desenvolvimento, porque eles estão a aparecer e portanto, há uma grande motivação neste momento em avançar nestes caminhos, mas provavelmente pode ser melhor nós focarmos aqui um pouco em termos de tese, independentemente do caminho que se vai fazendo de desenvolvimento que vai acontecendo em paralelo. Portanto, acho que basicamente era isto. Dizer também que com o Vicente as coisas têm corrido muito bem. Acho que quando ele apanhou a motivação intrínseca, isto começou a avançar muito, muito rápido. Foi difícil, acho que foi encontrar esse ponto específico. Portanto, nós andámos a explorar várias ideias ao longo dos primeiros, pelo menos 6 meses de trabalho, e depois conseguimos focar e tornou-se muito mais simples. E o Vicente, no meio das milhões de atividades que tem, está a conseguir desenvolver estas, e parece-me que agora com um andamento e com uma motivação que vai fazer avançar, é a nossa expectativa. E os artigos são uma forma, portanto, o Vicente diz que eu também, além da orientação, estou a pôr a pressão. É uma pressão soft, mas ele entende-a. E já estamos a apontar para algumas publicações para começar a desenvolver o trabalho, porque é também o que eu considero. Este trabalho tem um grande potencial de abrir caminho num espaço que não está ainda a ser, parece-nos, bem ocupado, e pode ser bem interessante em termos de oportunidades de publicação e de projetos futuros. Pronto, agradecer mais uma vez ao Guilherme por ter estado aqui. Daqui a pouco poderemos conversar mais um pouco, e por mim seria tudo neste momento. Muito obrigado. E eu vou só terminar esta fase de discussão agradecendo mais uma vez a todos, dando os parabéns também ao Vicente pelo trabalho que já realizou.
E agora eu ia pedir ao Vicente para sair um bocadinho da sala, Zoom, para nós podermos falar um bocadinho sobre a avaliação deste plano da tese. Obrigado, professor. Estou saindo da sala. Tá, Vicente, eu por WhatsApp digo-te para voltar a entrar depois. Ok, professor. Muito obrigado. Até já. Até já.